5 minutos, estamos chegando na final da Copa do Brasil, que será domingo, 18 horas, lá no Allianz Parque, em São Paulo. E ontem tivemos o empate do Internacional contra o Pelotas, num belo jogo, hein? Jogo movimentado, corrido, bom de ver, essa coisa toda que nós tivemos lá na Boca do Lobo. Programa Sala de Redação, tem Grupo IESA, vamos juntos, Espumantes Aurora, com Aurora tem verão, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, ar-condicionado na Frigelar, Ruder, segurança, sua confiança faz a nossa força, Zafari Bourbon e ainda Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Diogo Oliveira, o que sobrou do jogo de ontem, dos jogadores do Internacional, da visão do novo técnico do Inter que estava lá na Boca do Lobo, enfim, um resumo aí que você possa nos dar sobre esses meninos colorados que empataram com Pelotas. Individualmente, boa tarde a todos, individualmente alguns nomes, né, que precisam de mais rodagem, precisam de uma certa trajetória, até eventualmente serem titulares, mas que se a gente for somando um jogo e o outro, eles vão tendo mais consistência. O Guilherme Pato teve gol contra o Juventude, ontem teve uma assistência para o gol do Johnny, a mesma coisa o Johnny, né, que teve assistência lá no primeiro jogo, agora teve um gol de cabeça. O Lucas Ramos é um jogador interessante, mas precisa de mais força física para enfrentar os choques, quer dizer, o Léo Borges ontem já jogou um pouquinho melhor, com mais força, embora ainda acho que falte um pouco de qualidade a ele. Individualmente algumas coisas interessantes apareceram. O Inter deixou de ganhar ontem porque é um grupo inexperiente mesmo, né? Depois de ter conseguido virar o jogo numa partida sem muitas luzes, assim, o primeiro tempo muito ruim, o Inter sem se movimentar muito, acabou tendo um certo preciosismo ali, os guris poderiam ter matado o jogo no contra-ataque e acabaram não fazendo porque são jovens, né? E aí acabou levando o castigo no final com aquele gol no fim. Serviu também para a gente aprender que não dá para ter sentenças definitivas para nada, né? O Daniel é um bom goleiro, ótimo goleiro, tem futuro, tem trajetória, mas não dá por um jogo a gente já decidir que não pode mais ter nem o Lomba, nem o Danilo Fernandes, nenhum dos dois, e ficar só ele como goleiro, como algumas pessoas, né, especialmente em rede social, já decretaram. Ele tem que ter tempo, como todos os outros jogadores que estão chegando no time. Eu acho até que o empate, Pedro, para a gurizada, foi até melhor do que uma vitória. Foi até melhor, porque aquilo ali é aprendizado também, né? O jogo profissional é outra história. Se não matar o jogo, toma o castigo. Sabe que eu gostei do time do Pelotas, sabe? Eu achei ele bem enérgico, rápido. Não sei se vocês concordam comigo. Bem treinado, né? O Bacchini é bom treinador. Eu gostei muito do Wesley, atacante pela esquerda, 18 anos, e é da base do Grêmio. O Wesley saiu. O Wesley é de um lote de jogadores, são 9 jogadores que o Grêmio emprestou direto do Sub-20 sem passar pelo transição, para que ganhem rodagem. No Pelotas tem, no São Luís tem, no Caxias tem um zagueiro. E o Wesley me chamou muita atenção, é habilidoso. A gente vê que ele é um pouco diferente da turma. E um volante, né, Léo, também, o Juliano. Não, desculpa, Davi. Falando no São Luís, que foi o gol do rapaz. Fala no São Luís. Que foi o gol do... Nossa. Como é que é, Davi, de novo? O gol do jogador do São Luís. Gustavo Xuxa. Contra o Juventude? O Xuxa, engraçado, né? O Xuxa fazia o gol que o Pelé não fez. Ele era do Grêmio, esse Xuxa. Da base do Grêmio. Ele era da base do Grêmio, eu lembro dele. Um gol bonito, porque além ele chutou alto, né? A bola foi uma bola alta, foi uma bola interessante. Aliás, o Juventude é preocupante, né? Para quem, pro ouvinte que não sabe do que a gente está falando, o Xuxa pegou a bola a altura assim do grande círculo ali do campo de defesa dele, viu o goleiro adiantado e meteu-lhe uma bola alta por cima do goleiro, golaço. Ô, Davi, e ela foi antes do grande círculo, né? Não foi nem dentro do grande círculo. Ele foi da intermediária, né? Foi da intermediária. Agora todo mundo faz o gol que o Pelé não fez, né? Mas quem tentou fazer a primeira vez foi o Pelé. Quem tentou a primeira vez foi o Pelé. O Juventude perdeu para o Inter e perdeu para o São Luís. O Juventude tem 6 pontos jogados e 0 conquistados. Para quem vai para a Série A... E o Brasil também. Os dois. Mas o Brasil pelo menos é da Série B, né? Mas são os dois vai para a Série A. Série A e Série B, os dois, né? Preocupante. Claro que é início de temporada. Eu vi o finalzinho do jogo do Juventude, foi uma pressão absurda. O goleiro do São Luís fez chover para cima nos últimos 10 minutos. Mas isso aí não explica nada, né? E os outros 80, né? Jogou pouco. Pois é, o pessoal do Juventude vai ter que fazer uma reavaliação do que está acontecendo lá, hein?
É que o Juventude, Pedro, e assim como o Brasil, eles jogaram até o final de janeiro, né? A Série B termina final de janeiro, e aí o período de preparação deles foi menor. O Brasil se apresentou, acho que o Juventude deve ter cumprido o mesmo calendário, no começo de fevereiro, 8 ou 9 de fevereiro. E aí o Juventude até manteve uma base, mas trocou de técnico, trouxe o Marquinhos, que já tinha passado pelo clube, mas é um começo de trabalho com uma preparação menor, enquanto esses times, por exemplo, o Caxias, eu conversei com o Lacerda semana passada, o Caxias teve 30 dias de preparação, o próprio Colbachini ontem numa entrevista disse para mim, olha, tive pouco mais de 30 dias, os jogadores foram chegando, mas a gente teve um período de preparação maior. Só que Brasil e Juventude, eles estão padecendo do problema que a dupla Grenal sempre padeceu, que é começar o gauchão sem uma longa preparação. E o Brasil perdeu 20 jogadores, acrescentou 20. Quer dizer, os caras, demais. Os caras não ficou ninguém, né? Não, os caras nem se conhecem, cruzam um pelo outro, não sabem nem que... Entendeu? E ao contrário no caso do Inter, do Grêmio, mas especialmente do Inter, mas o Grêmio já fez isso também, são times que eles não têm como pegar um time de transição, rechear com um ou outro reserva que tem uma certa rodagem e conseguir suportar rodadas iniciais, né? Eles não têm como fazer isso, então eles acabam sentindo muito mais. Essa política do Grêmio é interessante, né, de emprestar jogadores que sequer passaram pela transição, saíram lá da base mesmo e vão direto para um clube do interior para ganhar rodagem. Eu acho ótimo. Acho ótimo. Porque o gauchão, o enfrentamento é muito forte, né? Tu vê a maneira que se combate o jogo, as entradas e tudo mais. E outra, já tem... no interior, além dessa competitividade, a organização, a saída de bola, não é uma coisa mais balão como era nas antigas, né? Campo embarrado. Não, os campos são bons, os caras tentam jogar, embora ainda os zagueiros sejam truculentos e bom para dar rodagem. O gauchão, se tem gente que não gosta, ele é um ótimo laboratório, ótimo. Tem muito jogador aí que a gente não teria oportunidade de ver e pelo gauchão a gente vê. Informação importante aqui, Duda, olha aqui, ó, a matéria seria do Eduardo Deconto. Renato acerta a renovação e fica no Grêmio na temporada de 2021. Não chega a ser uma novidade, mas parece que agora é oficial, né? Acertou no Atlético, né, Pedro? O Cuca foi oficializado hoje no Atlético, o Renato fica Mas aqui. Assim, vamos lá. Desde o Romildo, ele fala que vai renovar com o Renato desde sempre. Ele nunca deixou... O Grêmio tomou 5-0 do Flamengo, o Grêmio tomou 4... Sempre há né, ele vai lá e insiste e coloca de novo, olha, nós vamos, o Renato é o plano A, não há plano B. Então, a mim não surpreende nada, zero. É a questão mais oficial mesmo e para tocar a vida. E as entrevistas do Renato, né, Pedro, já deixavam isso falando já. A última entrevista do Renato, o gauchão, claro. sabe? Então, era questão de tempo só. O que surpreende na renovação do Renato, não que o Renato fosse ficar também, acho que o Renato até tem dito seguidamente que não tinha clube para ele trabalhar no Brasil. O que surpreende em relação ao passado das renovações é que agora o Renato está perdendo. Né? Quando o Romildo dizia isso, o Grêmio estava ganhando. Aí tá certo, não nada a discutir, está ganhando. Agora não. O Grêmio tem acumulado derrotas. Por isso que se coloca daqui a pouco, se chegou a se colocar em dúvida se ele ficaria ou não. Só isso. É uma convicção que o presidente do Grêmio tem, né? Uma convicção que independe dos resultados. A gente pode dizer isso, independe dos resultados. Ele quer que o Renato fique ganhando ou perdendo. Porque essa temporada de 2020, a gente ainda não terminou, né? 2020 foi uma temporada que o Grêmio não foi bem, né? E tá disputando agora a Copa do Brasil, mas a possibilidade de vencer é pequena e não foi bem no primeiro jogo também. Então, é uma convicção, é algo novo, digamos, no futebol brasileiro. Mas eu acho que é pelo crédito, comum, Davi. Que é? Eu acho que é pelo crédito. Eu acho, Davi, que é pelo crédito que ele tem ainda. Porque embora esse ano, de fato, o Grêmio não venha jogando bem, não conseguiu ganhar de time de G4 do Brasileirão, enfim, aquela história que a gente já falou várias vezes, o Renato ainda tem crédito, né? Sim, quer dizer, ele já bem, fez o Grêmio jogar bom futebol. Então, sim, o que eu acho? Assim, é muito fácil renovar com quem ganha. Faz tempo. Não, tudo bem, Davi, mas é que é muito fácil renovar só com quem ganha. Não, mas o ideal o Klopp lá no Liverpool não ganha todo ano.
Mas o ideal, Klopp lá no Liverpool não ganha todo ano. O ideal é tu renovar com quem ganha. Porque tu quer ter... mas não tem como, é impossível. Aí nem o Barcelona ganha todo ano. Por isso que os times trocam de técnico. Não, o Klopp ficou. O Klopp, eu tô pegando o exemplo dos exemplos, eu sei disso. Agora, eu tô pegando o exemplo do exemplo. Pode fazer o Ferguson ali. O Klopp esse ano vai ficar, porque ano passado ele ganhou tudo. Eu não sei se agora... Mas antes de ganhar a Champions, ele foi mantido no cargo. Tá, eu tô pegando o exemplo dos exemplos, né, Guerrinha? Eu também. Aí eu me pergunto o outro lado da estrada. Sai o Renato, quem seria? Também tem isso, né? Poderia ser o Cuca, que foi muito bem, mas esse acertou, né? O presidente deve pensar isso, tá? Tudo bem, eu vou tirar o Renato. E aí, como é que faz? Mas é que tem, tem uma questão, Davi. No caso aí, se é esse o raciocínio, não tem outro para colocar no lugar do Renato, aí é acomodação. Eu prefiro o raciocínio da convicção. Não, é o da convicção. Eu acho que é o da convicção. O Renato é o melhor que eu posso dar pro Grêmio. Eu estou falando que se eu fosse o Romildo, né? O Renato é o melhor que eu posso dar pro Grêmio, então eu fico o Renato. Bom, Alex Ferguson, aquela coisa. Eu fui em Exeter, que é a cidade do Exeter, que foi o time que jogou a primeira partida contra a seleção brasileira, né, em 1914, lá no campo do Fluminense. E eu fui lá para fazer uma matéria especial e tal. E esse Exeter tem um técnico, o grande... É coisa da Inglaterra, né? Ele está na 4ª divisão e o grande ídolo do time é o técnico, que está lá um tempão. Está desde 1914. Não, é quase isso. Está lá um tempão e os torcedores adoram ele, ganhando ou perdendo, não faz diferença. Eles gostam do técnico. E o time está na 4ª divisão. Tu sabe, Davi, que... É uma coisa britânica, né? Mas não é a nossa cultura, né? Mas é que o Renato já tirou o Grêmio de situações ruins. Ele já teve perdendo e conseguiu ganhar. O time tomou lá aqueles 5 do Flamengo, e aí depois ele conseguiu classificar para o G4. Eu acho que é uma convicção de que ele ainda pode produzir bom futebol. Depois de 2017 foram parcos os resultados. Mas é que a saída do Renato, Davi, primeiro deixa eu só corrigir, eu induzi o Pedro ao erro, eu botei que o texto, a informação era do Eduardo Decontro, não é do outro Eduardo, é do Eduardo Moura. Mas os dois são feras, os dois são ótimos repórteres. Então, que crise lá. Notícia, não tem crise porque a gurizada é sangue bom. E são dois baita repórteres, sou fã dos dois. Mas Vou arremendar. A permanência do Renato, ela implica mais do que na continuidade do técnico. Ela implica na continuidade de uma formatação do futebol do Grêmio. Me parece que o futebol do Grêmio, embora tenha o diretor, o vice de futebol, o futebol do Grêmio está muito com a figura do Renato. O Renato ocupa um espaço muito grande, quase de um manager. E aí é o Renato e o Romildo. Tanto é que na própria entrevista do último jogo do Grêmio, né, o vice de futebol disse, olha, esse assunto que está tratando é o Romildo e o Renato. É eles que sabem, é só entre os dois. Então, se o Renato sair, e a renovação do Renato passa por isso, vai ser necessário que o Romildo, no começo de uma temporada, implemente uma reformulação na estruturação do departamento de futebol. Por exemplo, hoje o Grêmio não tem executivo, né? E aí teria que ter executivo, teria que mudar totalmente a ideia, porque o Renato ocupa um espaço muito grande. Esse teu raciocínio já faz mais sentido. Faz mais sentido de tudo que a gente está dizendo aí. Porque daí entra pelo seguinte, o Romildo pensa, de novo, tentando entender a cabeça do Romildo. O Romildo pensa assim, nós estamos em nós estamos em março. Tem 9 meses para terminar o ano. Nesses 9 meses, porque depois acaba o mandato dele, né? Aí ele pensa assim, nesse tempo... Não, até 22. E tem... Não, mas termina esse ano, né? 22. Não, 22 inteiro ainda? 22 inteiro. Não, bom, então já implodiu todo o raciocínio. Quando dizem que ele concorreu ao Senado ou ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Dizem que ele vai para essa eleição, né? Então ele renunciaria em 22. Teria que desincompatibilizar, né? Tem um prazo ali. Então, Léo, então voltou a validade do teu raciocínio. Porque daí aí a gente pensa assim, no caso, ele pensaria o seguinte, eu tenho um ano, menos de um ano talvez, para mudar tudo, né? Porque daí não... Porque o Renato faz tudo, né? E sem tempo, né? Não, e o Renato, assim como o Abel, isso já me foi dito por dirigentes, ex-dirigentes, eles têm um perfil de treinador que eles abarcam o vestiário, assim, que eles assumem o vestiário.
né? Que eles vão cuidando daquela fogueira de vaidades, eles vão aparando as arestas, eles são figuras muito proeminentes. E, inclusive, me disseram o seguinte... Mais ou menos como eu no sala de redação, nessa fogueira de vaidades, que é um careca e esse monte de cara que tá aí. Termina a careca! Termina a careca! E tem outra questão, Duda, que me assopraram e que, além da renovação do Renato, o Grêmio terá, assim como no começo de 2020, e o anúncio, inclusive, foi lá na casa do Pedro, naquele sala de redação, o Grêmio vai ter mudanças em departamentos ali contíguos ao vestiário. Teremos mais mudanças. Ou novas mudanças. Preparação física? O que se fala é na preparação física. Aliás, mas o Cristiano Nunes na preparação foi pro Galo, né? Foi pro Galo. A preparação física, ela requer uma mudança. Assim, com todo respeito ao profissional que está no momento, mas ele não está fazendo um trabalho nessa sua passagem que mereça elogios, né? Sem desmerecer o profissional, acho que se chegou até o Grêmio tem mérito, mas a preparação física do Grêmio, a gente já viu preparação física melhor. De repente não seja como diz esses dias, alguém falou que era não é correndo errado, alguém falou alguma coisa nesse sentido, né? Presidente. Não, mas eu não me lembro exatamente o termo que ele usou. Desorganizado, né? Desorganizado, e aí acaba correndo errado. A pergunta, Duda, a pergunta era se ele entendia que tinha alguma questão física. E o presidente disse, olha, eu também às vezes fico com essa sensação, parece que está correndo errado, etc, etc. Olha só, então, eu olhando, e eu acompanho o Grêmio bastante, há muito tempo, eu acho que com o Rogerinho, a preparação física do Grêmio era melhor. Mas é uma percepção minha. E quem tem que saber disso não sou eu, tem que saber disso é os profissionais ali, inclusive os jogadores. Se tu chegar para eles, certamente eles vão te dizer, não, a gente tá correndo mais, estamos correndo menos, tá tudo... Duda. Difícil que eles falem em público, né? Mas essa é a realidade. O Rogerinho era a seleção, Duda. Trabalhava com o Tite em vários jogos da seleção brasileira, era um cara de seleção brasileira. Diogo, eu recebo uma mensagem aqui do Círculo do Poder. E o Círculo do Poder é forte, tu sabe. Tem algumas diretrizes nesse acerto do Renato, tá? A primeira é que o Grêmio vai voltar a ter um executivo, tá? Com uma presença forte. O Grêmio abriu mão do executivo e criou uma formatação em que ele tem o Marcelo Rudolph, que é o cara da logística, e o Marcelo Oliveira, que é o cara da coordenação técnica, né? Os Marcelos. Isso acho que foi o ano passado, na saída do Klaus. O Grêmio vai mexer a preparação física, como o Duda disse, né? O Grêmio vai fazer contratações, e a ideia é de 5 contratações. E a ideia e o discurso do Renato depois do último jogo, ao falar da base, já mostra um direcionamento, já mostra que o Renato absorveu a ideia. Maior utilização e velocidade no aproveitamento dos jovens. O discurso do Renato, a história de que o Renato não queria mudança na preparação física. O que me disseram é que ele vai aceitar. Ele vai aceitar. Eu acho que está no pacote da renovação. Eu vou repetir o que eu disse aqui alguns dias atrás. Na metade do ano passado, a direção do Grêmio quis trocar o preparador físico e o Renato, não, eu banco ele, deixa comigo, ele é bom e... Então o Renato bancou, acho que não bancou de novo, acho que agora vai trocar. Numa negociação, né, Pedro, a gente cede, a gente avança um pouquinho, cede ali, vamos fazer, mas aí daqui a pouco o Renato pede um ou outro jogador, não, mas tudo bem, aí o presidente alega, eu quero isso, eu quero no meu projeto ter mais jovens no time. E essa é uma questão, o Grêmio precisa acelerar o aproveitamento de jovens. O Guilherme Azevedo na segunda-feira, né, Pedro? Foi o jogo do Grêmio, segunda, Foi, né? Ele é muito bom, né? Pô, esse menino estava no banco há um ano. Um jogador que o Grêmio está para contratar é o Babi do Botafogo, né? Centroavante, grandalhão. Matheus Babi. Que já jogou no quase Grêmio. Foi pro São Paulo. Matheus Babi. Matheus Babi formou que um era ataque. Nosso. Jogou no Grêmio. Formou um ataque no Grêmio com Ferreirinha e Vico. O Grêmio fez um torneio na China, até o Romildo foi. O Grêmio estava fazendo uma parceria lá na China. E aqueles jogadores que não estavam sendo aproveitados no Sub-20, eles montaram um time e levaram para a China. E o Ferreirinha, se não me engano, foi o goleador. O Babi jogou, fez gol também. E na volta não houve acerto. Ele era do Macaé. E aí ele voltou para o Macaé. Os empresários teriam pedido muito. O Grêmio até queria apostar nele, só que não pelos valores apresentados. E aí ele reapareceu no Botafogo. Então, mas o Grêmio vai contratar 5 jogadores. Pedro, rapidinho, do Botafogo, o Babi é bom jogador, sim, acho que vale apostar, não sei o valor dele, mas parece ser, mas o do Botafogo, o bom mesmo é o Matheus Nascimento, né? O cabeludo.
Aquele ali é para te olhar mesmo com carinho. 16 anos. E entender que vale a pena investir. Porque 16 anos não tem os pelos pubianos. É outro clima, né, para te investir. É outro clima. Aqui, nesse momento, em especial, é quase uma missão para todo síndico buscar soluções com economia e inteligência para reduzir o condomínio. Reduzir custos é preciso. Por isso, chame o pessoal da Objetiva Condomínios, que há mais de 23 anos ajudam seus clientes com soluções na gestão de condomínios, com eficiência, qualidade e economia. Acesse agora objetivacondomínio.com.br e peça uma cotação. É isso mesmo, tá? Então, objetivacondomínio.com.br. Chegou o Gilmo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol Gilmo, qualidade comprovada. Atenção, conforme decreto estadual, todas as lojas do Zafari e hipermercados Bourbon encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas. E ainda o top executivo, o top of mind, tudo é da Ruder. A Ruder é a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Eu vou chamar o intervalo. Eu acho que a Ruder é do Nelson. Pedro. Eu acho do que a Nelson? Ruder é do Nelson. Santonias, quem é a Ruder? Pedro. Santonias? Do Nelson, Pedro. Do Nelson. Do Nelson. Tu és do Nelson. Eu Deixa sempre fui. Só Que é o apartamento que eu tô morando. Hein? Não, Pedro, eu só queria informação nisso aqui. O Sim. Twitter do Grêmio tá dando, né? A renovação do Renato. Eu acho curioso os comentários. Eu acho que ali tem alguma coisa que pode indicar uma insatisfação. Acho que é legal dar uma olhadinha ali. Não, tudo isso que o Davi vem criticando o Grêmio é uma crítica que se ouve muito dos torcedores do Grêmio. Diz que o Renato terminou um ciclo, de que já não dá mais, não está tirando dos jogadores o que quer, que tem que trocar, que tem que, sei lá, botar outro tipo de ar-condicionado lá dentro. Tá? Isso tudo está dentro do livrinho. E claro, quando o Romildo renovou com o Renato, desta vez em que o Grêmio não tem, além de bons resultados, ainda que esteja na final da Copa do Brasil, mas sobretudo o Grêmio não tem desempenho. O desempenho do Grêmio nesta temporada de 2020, que está terminando agora no próximo domingo, é um desempenho que não dá alegria para os torcedores gremistas. Maurício Saraiva. O Renato tem a unanimidade. Maurício, só para concluir, é que a notícia é a não unanimidade, tá? Porque é evidente que há inúmeros torcedores eu tô olhando aqui felizes da vida. Eu tô olhando aqui, Duda, tu falaste, eu fui abrir o Twitter aqui, realmente. Porra, eu acho que até agora eu só vi isso. Só vi que nesse momento, Davi, a unanimidade mais importante o Renato tem, que é a unanimidade junto ao presidente, que mantém a lealdade com ele, que o trouxe, que foi campeão, que mudou a história recente do Grêmio. Então a unanimidade, eu estou fazendo uma força de... eu estou usando, claro, uma força de expressão. O Renato conta com a unanimidade do presidente Romildo, mas ele vai precisar adequar o seu discurso e a sua prática à unanimidade que não existe mais junto ao torcedor. Não quanto à sua idolatria, não quanto à estátua, mas quanto ao condutor do time, o condutor das entrevistas, o cara que explica ou deixa de explicar por que o Grêmio ganha ou perde. O Renato vai ter que adequar esse discurso, sim. Na antivéspera da decisão, o Grêmio criou o fato novo, a renovação do Renato. O antigo fato novo, tu quer dizer, né? Não, o fato novo, ninguém sabia. Agora o Renato precisa criar o fato novo no time. Exatamente. E aí, Guerrinha, antes que o Pedro chame o comercial, que eu sei que ele está ansioso para isso, eu quero dizer o seguinte... Para pagar teu salário, né? Que é grande. Não sei se é o suficiente, mas a gente tenta, né? Quer dizer, os comerciais tentam. Tô Igor está reclamando do salário no ar aí, Tô Igor. Não, ao contrário, eu estou dizendo, não sei se é o suficiente o comercial para pagar o meu salário. Pois Isso que eu estou dizendo, precisa de vários comerciais. Eu não estou reclamando, mas gostaria de ter uma reunião com o Tô Igor. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte... Essa corja da sala de redação. O que eu quero dizer é o seguinte, que se o Renato, se as coisas acontecerem como estão acontecendo, quer dizer, se o time for o mesmo, sem nenhuma mudança radical, o que vai acontecer é o Grêmio sofreu uma dura punição no domingo. Dura punição. Vai ser alguma coisa assim parecida com o que aconteceu lá em Santos ou contra o Flamengo.
uma goleada, um 3-0, uma coisa assim, porque eu estou dizendo que se não houver o tal fato novo aí que o Guerrinha falou, se não houver esse fato novo, o Grêmio vai ser punido duramente. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, tá? Eu, como grande retranqueiro que sempre fui, estou apostando em Lucas Silva. Mas isso nós vamos falar logo depois do intervalo comercial, porque eu quero lembrar que o Grupo IESA está apresentando pré-venda do novo Nissan Kicks 2022. Personalidade inconfundível, benefícios exclusivos para poucas unidades. Aproveite, hein? É só na IESA Nissan. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão, mas não esqueça, hein? Beba com moderação. Sala de redação volta em seguida e vamos falar de que fato novo pode ter o time do Grêmio domingo contra o Palmeiras. Voltamos em seguida. Estamos de volta, 1h34. Não esqueçam, Zé Pneus, 41 lojas. Muito mais do que vender pneus. A Zé Pneus é um auto center que resolve qualquer problema do seu carro, né? Se você tiver problema de qualquer ordem, a Zé Pneus está ali para garantir que o seu carro vai sair rodando na boa. E se você quer empréstimo consignado, tô lembrando aqui, ó, não precisa nem sair de casa. É com Agibank, Acesse agibank.com.br e contrate o seu em poucos cliques. Claro, crédito sujeito à análise e consulte condições dos produtos. Bom, Maurício Saraiva, eu como retranqueiro natural, eu sei que tu me odeia por isso, mas eu acho que o fato novo será Lucas Silva. Acho que ele tira o Jean-Pierre e bota o Lucas Silva. Eu não duvido, mas eu sei que Diogo está só pela vírgula para uma mensagem importante. Em 3, 2, 1. Gostasse. Obrigado. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi, você tem todo o crédito. Mais crédito que o Xuxa, que fez mais um gol do Pelé, que a bola não entrou. Eu diria mais crédito que o Maurício Saraiva, que abre a vírgula para entrar o comercial do Diogo, mas enfim, vamos lá. Boa, vou de novo. Mais crédito que Maurício Saraiva, que abre a vírgula que o Pedro não abriu. Ô, Maurício, agora, o Duda projetou ontem com toda a razão, e o Pedro está aderindo, até porque não me surpreende nada, que o Pedro tem a adesão a um esquema que bota um volante a mais. Mas o Duda projetava isso ontem pela cabeça do Renato e está muito longe de qualquer absurdo, né? Porque talvez o Renato conclua que, o Jean-Pierre se desescala jogo a jogo. 2, para ter Ferreira e PP, ele precisa de um meio-campo mais robusto. E diante disso, 3, ele precisa, enfim, colocar contra o Palmeiras algo que faça o Grêmio mais, digamos, resistente à melhor qualidade do seu adversário, que se confirmou no primeiro jogo. Então não é nenhum absurdo se isso acontecer, embora eu insista que o melhor ainda fosse ter o Jean-Pierre na articulação, o PP de um lado e o Ferreira do outro. Mas esta é a menor das hipóteses, né? Mas aí tu tá muito alegre. Sim, mas sem tanta alegria, o Grêmio perdeu pro Palmeiras de 1-0, Davi. Não sei não. Olha, perdeu por 1-0. Mas o último jogo do Palmeiras teve um jogador expulso. Eu acho que passa na cabeça dele o seguinte raciocínio. Em primeiro lugar, ele usou 3 volantes contra o São Paulo na Arena e ganhou. Aí ele repetiu no Morumbi, foi bem sucedido, passou de fase. E ele deve estar pensando o seguinte: bom, eu preciso fazer um gol para ganhar o jogo do Palmeiras, porque senão eu perdi o campeonato. Perfeito. Agora, e se eu começo com o meio campo que eu tenho jogado, e o Palmeiras faz um gol, até os 10, 15 minutos eu tenho que fazer 3. Pois é. Como é que faz? Como é que faz? Será que eu tenho bala na agulha para fazer 3 no Palmeiras? Então eu penso que ele deve estar imaginando que a primeira atitude a ser tomada é evitar o gol do Palmeiras. Porque aí ele fica precisando de um gol no mínimo. Um gol ele está vivo. É pênalti, está vivo. Pênalti é esperar cair os testículos do touro, né? Todo mundo acha que vai cair, mas não vai. Não Coitadinho cai. Do touro. Não cai. Então, eu penso que ele está imaginando esse quadro. Eu não posso correr o risco de tomar o gol do Palmeiras, porque eu tenho que fazer 3. Ele pode contar com o gol eventual, né, Guerrinho? Um gol de um escanteio, um gol de uma falta, um gol de um contra-ataque, tendo um ponteiro aberto, mas também o Maurício está escalando o time ali com o provável, né? Com o Lucas Silva, Matheus e Maicon,
Ferreirinha, Diego Souza e PP. Eu acho que é possível que ele faça um time parecido com esse, só que eu acho que ele não tira o Alisson. Bom, mas aí ele empata e vai ser gloriosamente invicto no último jogo, sem tomar gol, mas infelizmente também sem fazer. Eu acho que talvez, Maurício, ele pode fazer isso que o Davi está dizendo e deixar os recursos ofensivos para aquela hora que não tem mais saída. Exatamente. Faltando 20. Bom, agora se eu tomar 5-0, não interessa. Agora eu vou arriscar. Claro. O raciocínio, Maurício, isso é mais ou menos isso que o Guerrinha está dizendo. Quer dizer, de novo, eu estou tentando entender o raciocínio de outra pessoa. Sim, no caso, claro. É um exercício de empatia. Que é o Renato, tá? Vamos lá. O que talvez ele pense é o seguinte: vou fechar o time, vou controlar o jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o que acontece com o Grêmio no segundo tempo? Sempre, inevitavelmente, inexoravelmente, tem que sair o Maicon, não é? Então ele tira o Maicon e bota o Jean-Pierre. E aí pode inclusive tirar o Alisson e colocar o Ferreirinha. Mas aí, Davi, tu vai deixar para resolver o jogo no segundo tempo quando notadamente o Grêmio perde, e não é só o Maicon, né? O Maicon perde antes, mas o time do Grêmio cai de rendimento pela questão física que a gente estava discutindo. Sim, mas o Maicon vai ter que sair, Léo. Sim, mas é que então se tu vai partir para o enfrentamento, já parte para o enfrentamento no início. Por isso que eu não acredito que o Renato vai mexer no time. O raciocínio, e aí eu tô de novo, aquela história. O raciocínio mas se tomar o gol do Palmeiras, como é que faz? Pois é. Sim, mas e se você tomar o gol do Palmeiras com esse mesmo time, Guerra? Aí o outro contraponto eu faço esse. Aí ele tá agarrado no retrospecto contra o São Paulo. Ele não tomou gol do São Paulo com esse time. Mas ele ganhou aqui de 1-0, Guerrinho. Bom, foi suficiente. É outro contexto que você vai falar. Maurício. Passou, ele foi pro Morumbi, o jogo todo mundo. O São Paulo vai pra cima do Grêmio. Ele proibiu o São Paulo de ir pra cima do Grêmio. Mas estava 1-0 para ele antes, Guerra. A diferença fundamental do seu argumento é que estava 1-0 pro Grêmio. Mas ele pode ganhar por 1-0 do Palmeiras com esse time? Ele pode, ele não está proibido. Eu quero saber o seguinte: no segundo tempo tem que sair o Maicon, tá? Estando o Jean-Pierre no time, Maicon, Matheus Henrique e Jean-Pierre, quem é que entra? Lucas Silva? Aí ele recua o time. Entende? Aí ele está perdendo ou está empatado o jogo e o time fica mais recuado. A lógica seria ele tendo um time mais fechado no início, para abrir mais no final do jogo. Mas aí fere a lógica que o Léo traz. A lógica que o Léo traz é perfeita. Por que você vai deixar para decidir um jogo justamente no período em que historicamente o seu time cansa? O seu time cai de rendimento. O Maicon tem que sair, Maurício. Mas não é só o Maicon, o Davi. O Grêmio todo cai de produção física no segundo tempo. Não dá para botar tudo na figura do Maicon. Mas tu tem que lidar com esse fato. Ele tem 5 substituições para fazer no segundo tempo, se precisar. Mas contra o São Paulo... Agora, ele não pode tomar o gol. Esse é o X da questão. O Grêmio entra lá no Allianz Parque domingo, 15 minutos, 1-0 pro Palmeiras. Amigo, acabou. Mas o Guerra, eu sei que você está fazendo o argumento na cabeça do Renato, mas ele tomou o gol. Ele tomou o gol em Porto Alegre. Ele tomou o gol em Porto Alegre com o Alisson e tudo. Ele tomou gol no primeiro tempo com esse Maurício, time que você está cogitando começar a partida. Maurício, mas eu não tô. Não, ele não tomou o gol ele tomou com o Alisson, mas não tomou com 3 volantes. Você está colocando o Alisson mais Lucas Silva. É evidente, por isso que eu estou dizendo que ele não pode, de maneira, de hipótese alguma, entregar a vantagem para o Palmeiras no primeiro tempo. Porque eu não sei se ele tem no banco, além do Ferreirinha e o Churim, se ele tem poder de fogo para transformar depois um time ofensivo. Não sei. Não, ele colocaria o Tassiano. Não sei. O jogo contra o São Paulo aqui, porque não tem Pinares, né? O jogo contra o São Paulo aqui, que ele ganhou de 1-0. O jogo contra o São Paulo, que o Grêmio ganhou de 1-0, o meio-campo tinha Matheus Henrique, Darlan e Jean-Pierre. O Tassiano jogou pela direita. Não tinha Alisson. Foi o jogo do 1-0. E depois o Darlan é substituído. Um time bem fechadinho, né? Não, Davi, eu quero te lembrar o seguinte, Darlan e Matheus Henrique, bem fechadinho. Mas o Tassiano voltando. Deixa eu lembrar uma coisa que eu acho que é importante, que deve estar passando na cabeça do Renato, e que está dentro dessa lógica que o Guerrinha está colocando. Grêmio e Palmeiras, Campeonato Brasileiro. Palmeiras com meio time, ou time reserva, tá? Ainda que o time reserva do Palmeiras seja um time de muita qualidade. Pedrão.
outra cabeça, outra concentração, Pedro. Não tem como, desculpa, a gente interrompi, acho que tá bem. É bem. outra coisa. Mas de qualquer forma, jogo. o Palmeiras deu uma blitz em cima do Grêmio e poderia ter feito 5, 6 gols, fez um só. Tá? Então o Palmeiras tem por hábito fazer essa blitz no começo do jogo. Preocupado com isso é que eu acho que o Renato vai colocar o Lucas Silva se reforçar defensivamente, porque se tiver 1-0 no agregado, o Grêmio está vivo até os 95 do segundo tempo. Ele pode a sua conta não parte do princípio que o Palmeiras faça gol. A minha discordância, eu sei que o Guerrinha está se colocando na cabeça do Renato e tentando pensar pela cabeça do Renato, como faz o Davi. A minha discordância dessa estratégia é que essa perspectiva não parte do princípio que aconteceu na Arena, que foi o Grêmio tomar o gol com o Alisson e tudo, se defendendo e tudo. E aí como é que faz? Pode tomar aí você também. já perdeu meio tempo cogitando não tomar gol e tomou. Não, mas se tomar, tomou, né, Maurício? Fazer o quê, né? Agora, a tendência é o Palmeiras fazer gol. Essa é a tendência do jogo. Sim, sem dúvida. Mas não tem, o Palmeiras aqui nada fora do lugar. É que o Palmeiras é um time, embora tenha essa blitz que o Pedro mencionou, mas o Palmeiras é um time que espera. O Palmeiras espera e sai em contra-ataque. Mas ele não vai rápido. esperar, Léo. Mas ele tá com a vantagem, Davi. Não, exatamente Será que por não, isso. Davi? Ele ele vai abafar. Ele não vai se atirar, Davi, que ainda tem essa tese. Eu quero apostar uma água com vocês. Ele vai abafar no início. Tu não vai pensar que o português acha que a cobra tá morta. Ele não acha. Faz isso com ninguém. Não. O português vai atacar. Eu acho que ele vai tentar expor o Grêmio. O português vai botar na cabeça, vai botar em campo um time para tentar fazer o segundo gol. Claro. Mata o jogo daí. Claro. Mas a questão é a forma que ele vai fazer o segundo gol. Então é bom isso. Se ele vai pra cima, o Grêmio se reforça, vai contra-ataque com 2 pontas rápidos. É a melhor maneira. Vem. Vem. Tá, é melhor levando ainda em que ele venha. consideração de que o Ferreirinha vai jogar. Se coloca Davi. A gente tem que partir do princípio que o Grêmio quer ganhar o jogo. Pro Grêmio ganhar o jogo, o Ferreirinha tem que jogar, cara. Eu acho que não vai jogar. O Ferreirinha ultimamente é a única jogada de ofensiva do Grêmio, cara. Óbvio que o Diego Souza a conclusão dele ele é artilheiro do Brasil. Agora, se tu não tem o Ferreirinha no campo, o Grêmio dificilmente chega ao último, falar bonito, ao último terço do campo do adversário. O Grêmio não consegue. Precisa ter o Ferreira, velho. Tem um detalhe que a gente também precisa deixar bem claro. O Grêmio melhorou no segundo tempo quando entrou o Ferreirinha, melhorou. Não tenha nenhuma dúvida que melhorou. Agora é bom lembrar que o Palmeiras estava com uma vantagem de 1-0 e 10 homens. Com o São Paulo foi 11 contra 11, agora ele vai jogar. Mas o São Paulo tem menos qualidade que o Palmeiras. Não tenho nenhuma dúvida. Sim, mas aí a questão que você coloca é ter 1 a menos. O São Paulo não tinha 1 a menos. O São Paulo tinha perdido 2 gols antes do Ferreira entrar, que era para fazer 1-0 e não fez. Mas aí tem outro detalhe. Além da qualidade ser inferior do São Paulo em relação ao Palmeiras, eu concordo. Tinha a vantagem que o Grêmio tinha ganho o primeiro jogo. Agora esse é o primeiro jogo, Guerra. O da Arena. O Ferreira entra e sai o gol no primeiro jogo. Mas o Morumbi é o segundo. Sim, aí na Arena o que aconteceu? Na Arena o que aconteceu? O São Paulo veio aqui para não perder. Ele veio aqui para não perder, achando que ia chegar na sua casa, ia para cima do Grêmio. Tentou, teve a bola, não sei quantos % de posse de bola, deu um chute no gol do Grêmio, porque ele ia até um pedaço do campo e ali parava. Ali parecia que tinha um pedágio, ele não tinha dinheiro para passar. Bom, então o jogo é completamente diferente. Agora o Palmeiras tem a vantagem do placar, tem a vantagem de jogar em casa e tem a vantagem de começar com 11. É completamente diferente. Não, assim, nesse último jogo entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, houve aquela expulsão aos 22 minutos. Luan, né? O zagueiro Luan, acho que foi 22 minutos do segundo tempo, se não me engano. Foi na metade do segundo tempo. O Palmeiras já tinha perdido 2 gols, certo? Pela tendência do que estava acontecendo ali, o Palmeiras ia fazer mais um gol. No mínimo mais um gol. Talvez mais até. Tá? Eu estou dizendo pelo que estava acontecendo no campo, que a gente estava sentindo, que a gente estava vendo. Projeção, nunca saberemos. Projeção, claro, já acabou, né? Né? E aí a expulsão mudou o jogo completamente. Mudou o jogo, foi outra partida. A partida partindo da não expulsão. Só a expulsão, Davi, a vantagem mudou o jogo. Porque se está 0-0, talvez o Palmeiras até esboce chega um pouco na frente. Entendeu? Talvez fosse um pouco. Talvez. Agora a vantagem, 1 a menos, eu vou me defender. As mexidas dele foram para puxar para trás. Mas aí, Diogo, a gente está fazendo exercício de colocar na cabeça do Renato, né? O Maurício, o Guerra e o Davi estão fazendo exercício pensando com a cabeça do Renato. Mas vamos fazer o exercício pensando com a cabeça do Abel.
O Abel tem a vantagem, pra que ele vai se expor? Ele não tem nenhuma razão para correr risco. Não, ele vai jogar Deixa na eu dele, pegar essa vírgula que é de aí. sempre. Deixa eu pegar essa vírgula aí, que é justamente aí que eu queria entrar, Léo. Assim, o Grêmio tem dificuldade de criação ofensiva, é o que tem acontecido. O Grêmio não consegue criar, não consegue produzir ofensivamente para chutar no gol, vai chutar lá com o Ferreirinha, certo? Por isso que a gente está falando tanto no Ferreirinha. Ora, se o Palmeiras tem 1-0 de vantagem, está jogando na sua casa e não tem torcida, e o Grêmio tem dificuldade de criar, por que o Palmeiras vai oferecer para o Grêmio uma oportunidade de criar no contra-ataque? Eu não estou dizendo, né, Guerrinha? Claro, acho que ele tem razão. Ele não vai... 2-0 liquida. Não, eu sei. Mas o que eu acho só, Guerrinha, é que ele vai tentar fazer isso de outra maneira. Ele não vai abdicar de atacar. O Palmeiras não é um time retranqueiro. Mas ele vai ficar um pouco mais comedido e vai tentar atacar com os dois extremos lá do lado. Ele tem 2 ponteiros, ele não vai deixar de atacar, entende? Eu só não acho que ele vai pra cima, assim, sabe? Desde o começo, mas é uma percepção que eu tenho, uma questão de estratégia. Eu acho que ele vai pra cima, porque ele sabe que se ele tomar um contra-ataque, o Grêmio empatar, ele continua muito vivo dentro da competição ainda, porque tá 1-1 e o placar aqui da Arena foi 1-0. Então, ele vai ter que tomar 2 gols. Se ele contra-atacar e fizer o gol. Se ele contra-atacar e fizer o gol. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Palmeiras vai atacar o Grêmio para tentar liquidar o Grêmio. E por isso eu acho que vai jogar o volante. O Lucas Silva e o Alisson. E o Alisson, sim, é trancão total, Maurício, não te mete. Parei, eu quero entender a sua lógica. Antes de tomar o remedinho e você chamar o intervalo que vem daqui a pouco, eu quero entender a sua lógica. O Grêmio só é campeão se ganhar a partida. E para ganhar a partida, ele tira um armador e bota um volante, e o seu melhor atacante do momento, além do Diego Souza, ele mantém no banco. E assim, ele quer ganhar do Palmeiras. Perfeito. Não, ele pode tirar o PP e botar o Ferreirinha, por exemplo. Se tu acha que o Ferreirinha é melhor que o PP, ele pode fazer essa alteração. Não, eu acho que se você vai botar o Maicon para ter o Matheus Henrique e o Lucas Silva, bota PP e Ferreira. Tá, pode ser. Deixa eu te dizer, Maurício, tu tem que trabalhar com lógica, né? Tá? Vai dar certo ou não vai? Bom, isso é um jogo, isso aí eu não posso prever. O que eu posso dizer é o seguinte, o Grêmio vai tentar empurrar esse 1-0 o máximo que dá, porque se for 1-0 no agregado, o placar aqui da Arena, ele fica até os 95 minutos, ele fica vivo e atacando. No minuto 91 eu sou vice-campeão e sou gremista, eu vou pra rede social e xingo todas as gerações de quem tomou essa estratégia. Maurício, deixa eu só entender a lógica. Eu lembro que a gente falou e criticou que o Inter contra o Corinthians ficou se defendendo o primeiro tempo e não apertou o Corinthians, que tinha que fazer um gol. A gente vai achar que o Grêmio vai fazer a mesma coisa, por quê? Qual é a lógica de ficar esperando e não tentar fazer um gol, cara? Não, aí tem placar agregado, é diferente, cara. Não, mas o que eu tô entendendo agora é que o Pedro, o Grêmio vai esperar, porque daí o Grêmio vai ter cautela. Não, cara, o Grêmio tem que tentar fazer um gol desse. O Grêmio vai segurar para não levar o segundo gol, senão ele morre. O Grêmio não pode cometer o erro do Inter de querer jogar a partir do segundo tempo e pressionar. Mas é o que eu tô dizendo. Falta perna, exato. Evidente, cara. O Grêmio tem problema físico. Vai deixar pro segundo tempo. Sim. Quando não tem mais perna. O Inter era melhor do que o Corinthians. O Inter era melhor do que o Corinthians, jogava no Beira-Rio. O Inter podia, e o Corinthians sem nenhum interesse na partida. Zero de interesse na partida. Tá? Então são situações diferentes. O Grêmio é pior do que o Palmeiras. A situação é diferente, mas a atitude. Eu tô fazendo um paralelo à atitude, claro que sim, mas Davi. Ele tem que ter cautelas. Eu não tenho dúvida de que assim, ainda mais que sabendo da realidade. A realidade é que o Grêmio tem que fazer uma alteração no segundo tempo, é a saída do Maicon. Sai o Maicon. Se o Grêmio tem que atacar, quem que ele vai botar? Ele não tem quem botar. Porque ele bota o Tassiano. Não, ele pode botar o Jean-Pierre, a gente tá... ontem eu lancei essa ideia e acho que tá todo mundo concordando, porque ela faz lógica. Bota o Jean-Pierre no segundo tempo. Então, exatamente. Mas então tu começa com o Lucas Silva, Matheus Mas é isso que eu tô dizendo, Davi, eu tô achando... Sim, mas o Alisson, mais o Alisson. Eu não tenho nenhuma informação, zero. Não fui atrás. Michael de Costas. Não é o Michael de Costa, é o Michael no 4-1-4-1. Não chega a ser de costas. Isso, no 4-1-4-1, na linha de 4. Evidente. Ele está acostumado a jogar. As beiradas fazem o facão para entrar para dentro pro Diego Souza acompanhar. Não, é isso, o 4-1-4-1 já jogou várias vezes assim. Já jogou, não era várias vezes. Agora quer mudar o jogo? Quer mudar o jogo? Tu tem o Jean-Pierre, tu tem o próprio Alisson. Eu não sei lá, o Pierre não pode ter o Isaac, sei lá, vai com o que tem. Agora,
ficar esperando até os 15 do segundo tempo. Agora vamos lá. Agora já não tomamos, vamos tentar fazer. Aí não pode. O Grêmio vai jogar com proposição de não levar o segundo gol, porque se leva o segundo gol, foi dito pelo Guerrinha, é verdade. Se o Grêmio tomar 1-0 lá, terminou. Não pode tomar gol. Você quer morrer com um tiro na testa só, você não quer dois. Pedro, não terminou. O Grêmio na Libertadores de 2019 tomou 1-0 do gol do Scarpa, tomou um gol e foi lá e fez 2. Não acabou, velho. Não acabou. Cara, eu acho que o Grêmio... não acabou ainda. Deixa eu avisar todo mundo. Deixa eu só avisar os gremistas que estão ouvindo. Não acabou, tá? É difícil. É muito difícil. É muito difícil, cara. O time dos caras é muito bom. Imagina 2-0. Mas não acabou ainda. Eu acho que acaba... Tem a Batalha dos Aflitos que não acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, Duda. Esse jogo que tu tá lembrando, o time do Grêmio ofensivamente era melhor ou pior do que esse que vai Era jogar? Melhor. Tinha o Cebolinha. Aí é diferença. Agora, mas a gente tem um guri que tá bem, cara. A gente tem um guri que tá bem. Esse time do Grêmio, com raríssimas exceções, faz muito pouco gol. O Grêmio não pode ir pro Allianz Parque dizendo assim, nós vamos fazer 3 gols nos caras. Não, nós temos que fazer um. Nós vamos fazer um. Bom, então para fazer um e nós ter chance de nos pênaltis, pelo menos, nós não podemos tomar. Porque se tomar não dá para fazer um. Tem que fazer 2. Aí já complicou. É que eles não passaram na 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, tá? Se eles passarem pela facate... Agora tu foi bem, tá? Tu foi bem. Agora, cujas inscrições para os cursos de pós-graduação estão abertas. Tá? Escolha a área preferida e vá na facate.br, tá legal? E não me incomodem mais, por favor, tá? Quero lembrar também que para calcário e argamassa, confie na FIDA e tintas Killing, a tinta do Tinga, a tinta gaúcha. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial e das notícias. Volta, né, Pedrinho? Horas 3 minutos. Nosso sala de redação tem Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Grupo IESA, vamos juntos. Ar-condicionado da Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Zafari Bourbon e ainda Gimo, a linha mais completa do Brasil. Nesse domingo, você sabe, né? Tem a grande final da Copa do Brasil. E se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse jogo histórico entre Grêmio e Palmeiras, preste atenção nessa dica. Aproveite o mês do consumidor e assine GZH por um preço super especial. Assim você vai ter acesso ao melhor conteúdo esportivo do Rio Grande do Sul para saber o que acontece antes, durante e depois que a bola rolar. Então, entre agora. Assine gzh.com.br e aproveite. Bom, deixa eu vender o meu peixe, Pedro. Sim. Amanhã o paredão é daqueles imperdíveis, tá? O papo é com Abel Braga, que não falou com ninguém quando saiu daqui, né? Ninguém teve a boa. Né? E foi um papo maravilhoso com o Abel ontem. O Abel está no Rio. Olha, um paredão que termina de uma forma emocionante. Não vou revelar aqui, mas termina de uma forma emocionante. Que hora começa o paredão? 2h20. Ninguém vai perder. Olha aqui, ó, já faltou luz na Boa Vista, tá me dizendo Silvio Teitenbaum. Quer dizer, deu uma chuvinha, já começou a faltar luz em Porto Alegre. Sabe que eu tinha, se puder dar uma olhada. Isso me lembra muito um carro que eu tinha anos atrás, um Fiat 147. Sim. Quando fechava para chover, não precisava chover. Ele não andava. Verdade, estou falando sério. Verdade. Aí um dia eu chamei um mecânico, mas vem cá, mas tem alguma estreia. Quando ameaça chover, ele já não anda. Aí eu fui descobrir que a bobina era em cima da roda. Qualquer coisa que molhasse e tocasse na bobina, ele parava. Tu vê, tá assim a luz em Porto Alegre. Parece que vai chover, faltou luz. Parece que vai chover. Ou era isso, ou era comprar um guarda-chuva pro carro, Guerrinha. Eu quase botei galocha nele. Eu uma vez tive um carro que eu fui no posto de gasolina, o troço esquentou, aí eu pedi pro cara abrir o capô, tal, ver o que era. Aí ele disse assim, amigo... também é conhecido por motor, né? Deve ser, esquentou pressão, isso. Eu não entendo qual é nenhuma. Eu sei. O cara abriu o carro abriu, o cara disse assim, amigo, isso aqui é um problema na ventoinha. Aí eu disse, não, dignidade tem limite, né? Problema na ventoinha passa de qualquer limite. Troquei de carro.
É como eu digo sempre, se não fosse um dos 3 melhores comentaristas do Brasil, Maurício Saraiva seria mendigo, porque é uma nulidade absoluta. Ô, Davi, você sabe quando é que eu sei que o Pedro tá de bem comigo? É quando varia de 3 a 5. Quando ele tá de bem comigo, eu tô entre os 3 melhores. Quando ele tá irritado comigo, eu passo para entre os 5. Mas ainda assim, eu não posso dizer publicamente, mas eu te amo, Maurício. Pô, Maurício, não diz publicamente. Olha, não diz. Mas olha aqui, eu disse o Romildo Bolzan, ó. G5 é G5, termina careca? Maurício. Fala, Diogo. Não termina a piada aí, Léo. G5? Não, é que falou... Piada não, vai lá, eu não quero me meter na galinhagem. Vai lá. Piada em 2 tempos. Um só. Acabou a galinhagem. É que pelo delay entraram 3 juntos. Entrou o Duda com Termina Careca e eu com G5 e tu junto. Mas vamos lá, eu falei com o Maurício que G5 é G5. G5 leva pra Libertadores, Maurício. A vaga direta na Libertadores. Vale vaga direta na Libertadores, muito bem. Então, o Palmeiras deve ser o mesmo time que ganhou do Grêmio aqui, ou vocês têm alguma dúvida sobre isso? Só vai entrar o zagueiro, acho né? que não muda. Só o Alain Peretta. Muda o zagueiro só. Só o Alain Pereur ali. Ganhou e jogou bem, não tem por que mudar. Eu quero só dizer rapidamente aqui, ó, o que o Romildo disse no exato momento que ele anuncia a renovação do Renato. Vai fazer contratações pontuais, ele frisou, ou seja, vai contratar um cara mais caro, né, para ser titular, vai mudar processos internos, ele até usou uma expressão, não vamos fazer ruptura, mas, ou seja, quando tem esse mas aí, conjunção adversativa, é porque vai mexer. E vai acelerar o aproveitamento de jogadores que a gente já viu. Ele usou o verbo antecipar, né, Diogo? Antecipar o aproveitamento da base. Foi uma letra bem boa essa. Acelerar, né? Usar mais rápido. Ou seja, aquela informação do círculo do poder bateu, né? Jovens, mudanças e as mudanças... Mas o homem deu entrevista, Léo. Não, mas é que eu falei... Não, é que eu falei antes da entrevista. Sim, mas, Leonardo, qual é o jogador que tu citou? Bom. Qual é o jogador que tu acabas de citar, que jogou na última quarta-feira e que foi bem? Lembra dele? Desculpa, Pedro, o Diogo falou em cima, eu não entendi. O jogador que tu acabou de citar como jogador que pode ser aproveitado imediatamente no time do Grêmio. Lembra qual é? O Guilherme Azevedo. Guilherme Azevedo, muito bem. Tu acha que o Grêmio vai conseguir no mercado, com pouco dinheiro, porque o Grêmio não faz grandes investimentos, o Grêmio não contrata jogador de 20, 30 milhões, tá? Alguém melhor que o Guilherme Azevedo? Então bota o Guilherme Azevedo. É isso que a direção do Grêmio deve estar se questionando. O Grêmio tem, Pedro, por exemplo, aquele Elias, tá? Que é sub-20, se não me engano, tá? É um jogador interessante, um jogador que, claro, que tem que ter cuidado, aquela coisa do jovem, né? A gente sabe disso tudo. Mas é um jogador que merece ser aproveitado, ser observado, né? Tem o Chu, aquele que está no Ceará. Léo Chu. Léo Chu. Estava no Ceará. Que estava no Ceará, que é ponta esquerda também. Ponta esquerda. O Grêmio produz muito, né, esse tipo de jogador. Né? Tem jogadores, tem outros meio-campistas aí, ontem não, agora no último jogo jogou aquele Pedro Lucas. Outros meio-campistas que parecem que são interessantes. Então, tem que aproveitar mesmo, porque se tu vai contratar um jogador mediano, que se sabe que é mediano, e aí não querendo desrespeitar o jogador, mas é porque está na reserva aí, né? O Everton, por exemplo, esse que veio do São Paulo, é um jogador que veio para reserva. E é um jogador caro, Davi. Exatamente. Caro. Então deixa um desses rapazes e investe pesado num jogador para ser titular. É o mais Davi, lógico. Eu quero colocar uma coisa para ti, que tu é o mais inteligente dessa roda aí, tá? Sim, Disparadamente. Disparado. Tá? O Grêmio teve o Marinho e o Grêmio teve o Luciano. Os dois não jogaram aqui e os dois se tornaram protagonistas dentro do Campeonato Brasileiro nos seus clubes, um no Santos, outro no São Paulo. Qual é o problema? Eles foram para a Maloca aqui. Maloca que eu digo é o esquema da noite. Isso, tá. Não tem noite na pandemia. Ou o Renato não soube aproveitá-los, porque o Renato é, digamos assim, aprisionado por esse esquema que o levou a algum sucesso, mas que de um tempo para cá já não tem tanto sucesso. Não será culpa do Renato também? Não, eu acho que pouco tem, digamos, não culpa, mas responsabilidade do Renato, porque o Grêmio tem um tipo de jogo, tem uma maneira de jogar e se aferrou essa maneira de jogar. Não muda desse jeito de jogar. E o Luciano não conseguiu jogar dessa maneira. O Luciano não se adaptou nesse tipo de jogo e tampouco o Marinho. O Marinho é um jogador que ele precisa de espaço para jogar, né? Ele é o jogador da arrancada, ele vai para cima, não é de jogador de espaços curtos, né?
O Luciano também, eu não sei se ele chegou a conseguir jogar como ele gosta de jogar, né? Ele teve oportunidade, Davi. Teve. Um dos dois pode reclamar. Os dois tiveram. Eu acho que no caso do Luciano, talvez. Mas se o time não ajuda, né? Os dois tiveram, mas eu não sei se o esquema do Grêmio ajudou, né? O Grêmio gosta de ser. O Renato gosta de ser centroavante fincado. Né? O Luciano jogou. A melhor fase do Luciano foi trocando com o Tardelli. O Tardelli de último, o Luciano centralizado e vice-versa, né? Às vezes o Luciano mais à frente e o Tardelli por dentro. O Luciano chegou a fazer algumas partidas interessantes, mas nem perto desse jogador que está jogando no São Paulo aí. Nada. Não deixou nenhuma saudade. Zero. E o Marinho jogou mal no Grêmio. O Marinho jogou mal. Não chegou nem a fazer jogos de dissesse, porra, agora veio o Marinho. Nada. O Marinho foi bem mal no Grêmio. Ele foi meio bizonho no Grêmio, né? Sim, mas isso é problema deles ou tem a ver com aquilo que o Careca aqui do programa chama de modelo de jogo? Não, acho que pode, acho que o modelo também está inserido, mas assim, é tanta coisa. Tipo, para um time dar certo, primeiro que o futebol é coletivo, né? Então já é um processo de mais de um cara só. Tipo, eu acho que eles não deram certo por inúmeros fatores que fizeram, por exemplo, eles darem certo no Santos e no São Paulo, né? É muita coisa, é difícil de explicar só com uma, mas uma coisa é fato, oportunidade tiveram. Quer ver como você tem razão, Duda? O pau que dá no Chico, dá no Francisco. O que aconteceu com o Luciano e o Marinho, que não conseguiram jogar no Grêmio e depois foram jogar no São Paulo e no Santos em alto desempenho, é rigorosamente o que aconteceu com o Maicon, que é expulso pela torcida do São Paulo e vem ser protagonista no Grêmio. Acontece em todos os lugares. Claro. Mas assim, no caso do Marinho, o Marinho no Grêmio, ele que jogava mais pela direita, tá? Ele é onde ele gosta de jogar. Ele recebia a bola perto da área adversária para fazer a jogada. O Marinho não é um jogador que sabe fazer isso. Quer dizer, o jogador do drible parado, o jogador daquela solução curta que ele vai ter, de curto espaço de tempo. Ele precisa de espaço porque tem uma arrancada forte, ele tem força naquela arrancada, uma explosão muscular na arrancada. Então ele precisa de espaço para vencer o adversário na corrida. Ele precisa disso, né? E aí para finalizar, e aí ter uma certa abertura ali para finalizar. Se ele não tem isso, ele rende muito menos. Tanto que na final contra o Palmeiras, ele mesmo disse, não joguei nada, né? Porque o Palmeiras ficou todo fechadinho e o Santos, quando ia, ele tinha que carregar a bola até lá, quer dizer, não tinha espaço para um contra-ataque, né? Que é como o Marinho gosta de jogar. Então o Marinho tem esse problema. E eu não sei se ele consegue jogar num time que propõe o jogo. Não sei se consegue. Porque no Vitória, o Vitória era sempre no contra-ataque, aí ele tinha espaço. O Santos também. O Santos jogou na humildade, né? Cheio de problemas, jogou na humildade. Agora, num time que propõe um jogo, não sei se ele tem capacidade de jogar. Pois é, mas são dois jogadores que passaram pelo Grêmio, que não tiveram nenhum tipo de sucesso e que depois transferidos foram protagonistas dentro do Campeonato Brasileiro. São coisas que acontecem, né? É que no caso do Marinho, eu não sei se é tanto a questão do contra-ataque, mas é uma delas. E talvez o fato de que os times jogavam sempre para ele. O Santos pegava a bola e Marinho. Então ele errava a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Ele tinha a chance de na sexta tentativa fazer uma jogada diferente e acabar com a defesa adversária. Nos outros times ele não era a estrela absoluta, né? A bola não ia sempre para ele. Sem contar, né, Diogo, que nem todo mundo é Pedro Ernesto, que é sucesso por onde passa, né? Hoje a apresentação do Miguel. Olha aí. É hoje a apresentação do Miguel Ángel. 17 horas. Estou muito curioso para saber quem não fica no Internacional para a temporada que vai começar. Isso me está mexendo. Eu gostaria muito de saber a lista dos que não ficam. Porque tem que limpar a área, né? Não, mas não tem lista, né? Eles não fazem. Não, né? Eu sei, mas entendeu? O Internacional tem que, para trazer gente, não vai amontoar gente com mais juniores, né? Um que não vai jogar, que eu vou te dizer com certeza, quando tiver bom, é o Moledo. Porque o Moledo não faz, digamos assim, a inspiração para o modelo de jogo do novo treinador. Ele está fora. Eu acho que esse menino, quarto zagueiro que jogou ontem, vai subir, porque o Cuesta não tem um reserva imediato, tem que sempre improvisar ali. Bom,
O lateral esquerdo, o Internacional tem Moisés e tem o Wendel. O menino que jogou ontem me parece que tem qualidade também. Eu gostei, subir, gostei né? também. Já são 3. Então eu estou curioso para saber quem é que o Inter vai descartar, eu diria isso, emprestar para outros, liberar jogadores que terminaram o contrato e não há nenhum interesse em renovar. O Marcos Guilherme está indo pro Fortaleza, cara. Já saiu o Jussa, já foi. Já saiu o Jussa. Fortaleza. Né? Parece que o rapaz, o argentino do lado direito também terminou, vai embora. Né? Leandro Fernandes. Isso tem que saber, porque tem que abrir vaga, né? O Leandro Fernandes teria sido indicado ao Nacional, e o D'Alessandro jogou com ele aqui, seria uma das pontes, né? Mas ele estaria na mira do Nacional, as negociações estão avançadas. O que eu acho, Guerra, e aí, uma informação que me foi passada, é de que haverá uma necessidade no Inter de uma reengenharia financeira. O Inter precisa cortar de 25% a 30% da folha salarial anual. Então tu vais ouvir no intervalo comercial junto com todos os nossos ouvintes e logo depois tu vai explicar melhor o que é reengenharia financeira e como se chega a ela. É o que nós vamos saber depois. Voltamos em seguida. Ar-condicionado pesando na conta de luz é coisa do passado. Com o Split Springer Midea Inverter, você reduz até 74% o consumo de energia na função Eco-Noite. Isto significa menos de R$1 por noite para você dormir na temperatura ideal. Compre seu Ar Springer Midea na Frigelar. Frigelar, o seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. frigelar.com.br ou 51 3314 8977. Grupo IESA apresenta pré-venda novo Nissan Kicks 2022. Personalidade inconfundível e benefícios exclusivos para poucas unidades. Ative a sua atitude. Aproveite. Acesse iesanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Judite, o próximo! Doutor, eu tenho medo, eu tenho nojo. Mas do quê? A minha casa está tomada por insetos. Se acalme, tome uma água. Formigas, baratas, aranhas, eu não sei o que fazer, doutor. Meu jovem, toma aqui um Gimogás. É uma dedetização na palma da tua mão. Muito obrigado, doutor. Judite, o próximo! A gente não vai para qualquer jogo, não. A gente vai para uma decisão. A gente continua respeitando bastante a equipe do Palmeiras, mas o objetivo do Palmeiras é ser campeão e o Grêmio também. Perdemos a batalha, a primeira batalha dos 90 minutos, mas temos mais 90 minutos. Quando duas grandes equipes se enfrentam, tudo pode acontecer. Então a gente vai com toda a esperança. Agora nós temos mais 90 minutos lá. É domingo, no Futebol da Gaúcha. São 2h19, a última parte do programa. Leonardo Oliveira, Reengenharia. O que vai fazer o Inter? O Inter vai cortar, Pedro, de 25% a 30% da folha salarial. É como se o ano do Inter começasse com 10 meses, né? 9 meses e meio foi o que me foi passado. Alguns jogadores com altos, alguns já saíram, né? O D'Alessandro era um cara com salário alto, já saiu. O Valdívia era algo em torno de R$400 mil, já saiu. Mas o Inter precisa cortar mais, né? O Leandro Fernandes está de saída. Então vai ser os goleiros. Por que está essa discussão dos goleiros? O Inter tem 2 goleiros que somados beiram R$700 mil por mês. Então não tem por que ter 2 goleiros, e se tem um outro goleiro que é da casa, que é bem mais barato e que tem potencial e pode disputar a posição. É por isso que se diz que um dos goleiros deve sair, né? O Wendel, o Guerrinha falou do Wendel. O Wendel está em último ano de contrato. O Wendel tem um salário elevado, né? Um salário que é do padrão intermediário do clube, não é top de linha, mas está num padrão intermediário para cima. Esse é um jogador que, se tem na base um menino que está atropelando, o Wendel também estaria, né, numa lista de possíveis negociações ou de acertos. O Zeca procurou o clube e renegociou. O Zeca não tinha um salário baixo. Então o Inter vai cortar jogadores que têm altos salários e que há sobreposição de jogadores, né, em determinados setores do campo, para abrir espaço para a subida dessa gurizada, como o João Félix, né, como o Ramos, Lucas Ramos, que é muito bom jogador. Sim.
E esse profissional que está vindo do River Plate, que foi assessor lá do técnico no River? Ele é mais do que assessor, ele era o braço direito, né? Ele era o braço direito, ele era o braço direito do Galhardo, Diogo. E o Galhardo chega no River em 2014. E aí consegue títulos e tal. O River vinha voltando da segunda divisão. E o Galhardo, quando ele assume para ele, e o presidente do River, o Rodolfo Donofrio, dá para ele a chave da base, porque o Galhardo é da base, e o projeto dele no River era fazer a base do River formar grandes jogadores, como ele, como o D'Alessandro, como o próprio Crespo, né, que está no São Paulo agora. Aí esse profissional, Gustavo Grossen, ele tem a passagem pelo Rosário Central e pelo Racing, ambas com o Cudê, e ele vem para o River. E aí no River, ele é o cara que toca todo o projeto da base. E aí eles criam uma espécie de DNA de jogadores do River, de procurar jogadores que se encaixem numa ideia de jogo do time principal, né, já lapidados desde a base e com uma linha vertical do principal até a primeira categoria, com todos jogando da mesma forma. E aí fica mais fácil de garimpar o jogador. Em relação a Lucas Ramos, tomara que o Inter já tenha em andamento, em planejamento e melhor ainda assim em execução, um projeto de fortalecimento muscular para esse camisa 10 que tem muita qualidade técnica, que ontem fez o gol que a bola até desvia no defensor para entrar, mas ao longo da partida ele fez 4 ou 5 jogadas muito diferentes dos demais, mas ele vai ter que ter corpo para enfrentar essa volantada que você gosta, Pedro. Maurício, senão ele vai ficar mais no chão do que de pé. Deixa eu te dar uma informação, até acho que publiquei hoje na Bola Dividida, no texto do jogo. Desde o ano passado, o Lucas Ramos ele está num processo de transição, tá? Ele é pro profissional e está recebendo sim um trabalho com a fisiologia para ganhar essa potência, essa força muscular. O Lucas Ramos ele era um dos grandes nomes daquele time campeão da Copa São Paulo. Ele não foi porque ele estava numa negociação de renovação, também teve algum probleminha ali, pequenas coisas fora de campo, e aí estava em desalinho. E aí não foi, e aí o Cezinha acabou sendo o camisa 10 e até foi o capitão do time, mas o Lucas Ramos era o jogador dessa função. Então o Inter tem nesse menino que tem uma maturação tardia, uma grande aposta de futuro. Tá no nível de ainda, Pedro, ainda sobre o Gustavo Grossi. Só para pontuar esse lance que o Leozinho falou agora, né? E foi muito bonito ver o primeiro jogador vestindo a camisa 10 do Internacional, né? Tão jovem, tão promissor, a camisa que foi do D'Alessandro durante tantos anos. Foi muito bonito, assim, para o torcedor colorado ver um jovem promissor com talento, a gente percebe isso, usando a camisa 10 do D'Alessandro e fazendo um gol, né? Realmente um gol muito oportuno assim para a trajetória dele, assim, foi um gol certo na hora certa para ele, né? Então ainda vou rapidamente ficar na torcida. O Malenotti, sobre o Gustavo Grossi, que é o braço direito de uma mudança de projeto, assim, uma mudança intelectual de clube que o Galhardo conseguiu implementar no River. A imprensa argentina dedicou um espaço generoso para a saída dele, para a possibilidade de saída dele, inclusive, o que não é normal num dirigente, num cara que está lá comandando categorias de base. Quer dizer, ele é percebido pelos argentinos como um cara que é para mudar, como um cara importante. E, sobretudo, tem uma diferença em relação, inclusive, ao treinador do Internacional. O treinador do Inter fez curso no Catar e trabalhou no Equador. Ele pode ter lá muitas qualidades, mas ele não tem a rodagem ainda de um River Plate como tem esse rapaz que está vindo, que trabalhou junto com o Galhardo, que trabalhou num clube que tem torcida, num clube que é campeão, num clube que tem história. Então, essa é uma contratação que me entusiasma mais do que todos que já chegaram. Eu não estou dizendo que não vai dar certo, não estou mandando contra, o Internacional sabe o que está fazendo, sabe quem é que está contratando. Agora, quem vem do River Plate, que assessora o Galhardo, que é o braço direito do Galhardo, bom, esse cara certamente deve ter muita contribuição para dar. Ô Pedro, tem alguns jogadores que já saíram dessa gestão dele, né? E que já saíram mesmo. O River já promoveu e vendeu. Martínez Quarta, zagueiro, que chegou até a seleção. O Ezequiel Palacios. Agora tem o Julian Álvares, tem o Martínez. E tem um jogador no River que eu vou pedir para vocês que prestem atenção. O Álvares? Girotti. Centroavante Girotti. Esse é o centroavante. É que tem um Álvares que é bom também, né, Léo? Tem o Álvares ontem que é bom jogou jogador. Foi campeão, ontem o River foi campeão ganhando o Racing. Ele foi muito bem, o Álvares. Isso. Mas esse Girotti, Guerra, eu fui ver um jogo aqui para ver o Praxedes, aqui no Sesc, River e Inter pela Copa Ipiranga. E aí, eu fiquei impressionado com ele. E ele volta a Buenos Aires e o Galhardo já o promove, inclusive ele tem participação no jogo contra o Palmeiras,
pela Libertadores, ele entra super bem, ele muda o jogo. É um centroavante de primeira linha, Girotti. Esse cidadão que vai chegar aí no Internacional, ele não estava no pacote, né? Do Miguel Ángel, né? Estava fora. Acho que não. Não, esse é da base, esse é um projeto da base. E é um profissional barato? Porque o Inter tá reduzindo custos, é isso que eu estou perguntando. Ele é barato? Não deve ser, né? Aí entra na reengenharia financeira. Tu tira de um lado para aportar em outro, né? Para fazer uma grande aposta num projeto que é o projeto do clube de potencializar e de usar jogadores da base. O plano do Alessandro Barcelos é fechar 2021 com 40% do time formado em casa. Isso depende do que ele tem, né? Depende do que ele tem, porque não adianta só querer. 40% tem que ser formado em casa. Não se sabe o que tem, quem tem, quem. Mas é um projeto de 2 anos, ele quer formar jogadores. Se for trabalhar para tanto, tu pode chegar lá, né? Tem que tentar. Agora, projeto é projeto, né? Pode ter até mais, né? É que nem meta. O Toigo diz assim, vamos faturar X. A gente fatura X menos Y, eu, Toigo. E aí? Não deu. Seus vagabundos. Por que não trabalharam? Agora, isso de fortalecimento muscular aí, só para eu sei que já estamos no finalzinho, me lembra o Zico, né? O Zico era um jogador pequenininho, ele se diz que foi o primeiro craque de laboratório do Brasil. Ele cresceu 11 centímetros, né? Em compensação, tu pega o Anchieta quando chegou, ele foi considerado o melhor zagueiro da Copa de 70, e quando chegou ao Grêmio, o Grêmio meteu ele na musculação e ele reclamava depois que ele tinha ficado menos lento, mais lento. Menos ágil. E menos ágil, né? Por causa da carga de musculação que ele recebeu e fez com que a sua massa muscular aumentasse muito. Depende de cada corpo, né? Bom, por falar em depende de cada corpo, vamos saber do alemão o que ele vai falar para nós. Depende de cada corpo. Sim. Alguma notícia do Julinho? Não, o Julinho sumiu. Nada. O Julinho sumiu, tá fora. A Preta tá reclamando do Julinho. Quer o cartão. É isso. Preta queria mais. O Leandro Stout, alemão, temos notícia boa?